de serviços ao eleitor bauruense. Uma iniciativa 96 FM e Jornal da Cidade, com o apoio da Rogério Lopes TV. Começando. E a partir de agora, mais uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Tá no ar para você a sabatina desta sexta-feira. E além do rádio, você confere este conteúdo também nas nossas redes sociais, no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Portanto, não deixe de compartilhar essa live, esse conteúdo é muito importante para que as pessoas conheçam a história e a proposta de cada candidato. Lembrando que essa série de entrevistas tem a parceria da 96 FM, Jornal da Cidade e também da Rogério Lopes TV. E para a sabatina comigo, o jornalista do Jornal da Cidade, Tiago Navarro. Bom dia, Tiago. Bom dia, Ricardo. Muito bom dia, Renata, que é a nossa entrevistada de hoje, o Rogério, e a todos os ouvintes da 96 FM. E como você disse, nesta rodada nós recebemos a candidata pelo PSOL, Renata Ribeiro. Ela tem como candidato a vice-prefeito Pedro Romualdo. Renata, bom dia. Obrigado pela sua presença. E como de praxe, para todos os candidatos, a gente já começa com a pergunta: por que você quer governar Bauru? Bom dia. Bom dia a todas as ouvintes da rádio. Bom dia aos bauruenses que estão indo trabalhar agora. Quero ser prefeita de Bauru para provar que chegou a hora de todos nós governarmos juntos essa cidade, para colocar a prioridade da governança nas pessoas, na periferia, e não nas pessoas que já têm uma vida boa. A gente quer que Bauru seja uma cidade feita para as pessoas que mais precisam do poder público. E para isso, a gente acredita que a maneira é colocando gente como a gente, que usa o busão, que anda na rua, que vê a falta de acesso da cidade, no centro do poder da política institucional. Então é por isso que eu estou me propondo a esse projeto com o PSOL, porque eu sou uma servidora pública, uma mulher que paga o aluguel, uma mulher jovem trabalhadora daqui da cidade, e acredito que são essas pessoas, como eu, como você que está ouvindo, que precisam estar no centro do fazer político. Na sua análise, como é que foi o atendimento nessas últimas gestões da Prefeitura Municipal em relação a essas pessoas que precisam de um atendimento maior? Olha, o que a gente observa é um grande descaso, na verdade, com todas as individualidades que as pessoas têm para vivenciar as suas experiências na cidade, né? Como mulher e como feminista e como uma pessoa que milita pelos direitos das mulheres, pelo fim do machismo em todos os aspectos da sociedade, posso dizer que em Bauru a gente tem um grande problema do acesso, por exemplo, das mulheres à sua defesa frente à violência. Assédio. Aqui, desde o sistema municipal até o que diz respeito ao Estado, o atendimento na delegacia, o atendimento da própria PM com esse tipo de casos, com esses casos, ele é insatisfatório. Faz com que as mulheres elas estejam submetidas a uma lógica de nunca denunciar e quando denunciam são desacreditadas. Isso tem que mudar e tem sido assim nos últimos anos, inclusive com as próprias modificações, por exemplo, na DDM que a gente tem aqui, continuamos com péssimo atendimento. Então a Prefeitura precisa se responsabilizar por isso também, porque é a responsabilidade da pessoa que administra a cidade, se as mulheres, as pessoas LGBTs, se as pessoas estão sofrendo, estão sem emprego, estão precarizadas. A gente precisa atentar a isso. Mesmo com essas frentes de denúncia e proteção à mulher, como a DDM, Secretaria do Bem-Estar Social, o que o pessoal pensa em estender e ampliar essa rede de atendimento? Quais são as práticas mais necessárias para esse momento, na sua visão? Olha, a gente precisa ter campanhas reais de incentivo para que as mulheres elas saibam o lugar delas na sociedade, que não é um lugar de submissão, não é um lugar de violência nem de servidão. É um lugar que tem que ser emancipatório, né? As mulheres, elas têm que ter a liberdade de viverem suas vidas e trabalharem, e usufruírem da cidade, né? Para isso, a prefeitura precisa ter um sistema integrado de preparo dos profissionais que atendem as mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, para que essas pessoas, para começar,
não tenham problema em atender mulheres em situações delicadas, para que as mulheres não sejam, como eu já disse, desincentivadas a fazerem denúncias, pelo contrário, que elas tenham amparo quando elas precisam sair de casa, quando elas não podem sair de suas casas, que as mulheres elas tenham um incentivo para que os agressores também, a prefeitura tem que ter um controle para que os agressores tenham um trabalho de educação, porque a gente não pode ser só punitivista, a gente precisa trabalhar no conserto desse conceito de machismo. Inclusive nós tivemos na imprensa uma cena lamentável, né, de uma agressão a uma mulher captada pelas câmeras. Inclusive agora, poucos dias atrás, o acusado foi apresentado à polícia e na verdade ele foi liberado porque não há uma pena realmente mais incisiva para quem comete o abuso contra a mulher, né, Renata? Então, a gente tem um avanço aqui no Brasil, né, que é a Lei Maria da Penha, que não é uma coisa que foi conquistada fácil, foi a duras penas, com muito sangue e suor, né, mas que a aplicabilidade dela ainda é muito falha, inclusive por conta desse esquivo que os governos fazem de se responsabilizarem pelas coisas pequenas que podem ser modificadas no sistema da cidade para atender melhor as vítimas de violência. Então, a gente precisa que a Lei Maria da Penha ela seja colocada em prática de verdade, que as pessoas possam usufruir dela, né? Como eu já disse, é preciso muito ter atenção ao atendimento que os policiais, que a polícia dá para essas vítimas, porque nesse primeiro atendimento, nesse primeiro socorro, a partir dali pode ser decisivo o que se faz ou não. Então, tem que ter preparo, tanto para quem vai atender no local, quanto para quem recebe as vítimas na delegacia da mulher, né? E aí a prefeitura tem que se integrar nisso, fortalecendo conselhos, fortalecendo associações de bairro, fortalecendo locais de escuta nos bairros, para que as mulheres se sintam também fortalecidas em fazer as denúncias, e continuar saindo do ciclo da violência, não permanecer no ciclo da violência, porque isso é muito complicado também. Não pode julgar uma mulher que não sai do ciclo da violência, porque tem muito econômico, tem muito formação de filhos incluída ali naquela situação de violência. Candidata, até em cima ainda dessa temática, né, além das mulheres, o plano de governo de vocês trabalha muito em cima de outros grupos, outros segmentos que historicamente sempre foram excluídos da sociedade, né? Negros, LGBT, as próprias mulheres. E em âmbito municipal, né? O que é possível fazer? Vocês pretendem, assim, até vocês falam em criar, de fato, o feriado da consciência negra, por exemplo, colocar o ensino da história da África e da história negra nas escolas. Vocês pretendem também criar algum tipo de cota, de inclusão nas empresas? Isso deve ser feito aqui na prefeitura, pela prefeitura, num eventual governo de vocês? Olha, Thiago, primeiro que para estar nessa posição de disputar esse território aqui que a gente chama de Bauru, a gente resgata o porquê de disputar esse território. Nós viemos aqui, Bauru vem de uma história de genocídio indígena para ser construída essa cidade. Isso nós não vamos deixar de falar enquanto a gente está nesse processo eleitoral, porque a gente precisa lembrar o que tinha aqui antes de invasão, o que tinha aqui antes dessa lógica de propriedade privada. Era uma sociedade do bem viver, era uma sociedade caiaguengue, terena. E a gente precisa recuperar essa história, inclusive em respeito às pessoas que estavam aqui antes, aos indígenas originários, que hoje são quem guarda as maiores reservas. E é graças a essas pessoas que a gente tem um resquício aí de natureza no Brasil, né? Então, não só os indígenas, mas aí na história a gente vê que os negros, as mulheres, as pessoas LGBTs, elas foram excluídas da institucionalidade política. Então, a gente precisa colocar elas também no centro para provar que essas pessoas elas podem tanto participar quanto cobrar os seus direitos. Na nossa gestão, a gente quer que a cidade ela seja uma cidade feita para essas pessoas se sentirem seguras. Então, para começar, né, a população negra precisa participar de um plano de combate ao racismo na cidade. Todas as questões de injúria racial, de crime de racismo, precisam ser acompanhadas por uma comissão na cidade que vai tratar, assim como na questão do machismo, vai criar um plano de combate ao racismo
para que a gente tenha uma instrução e geograficamente saibamos como que acontece esse processo de discriminação na nossa cidade, para que a gente possa encontrar a solução disso. De novo, a gente não pode se ater só a soluções punitivistas, multas, prender, etc. E tal. Educativo também, A gente precisa de educação para prosseguir, para avançar nessa sociedade nesse sentido. O preparo das pessoas, da equipe de saúde, dos servidores públicos municipais, no atendimento das pessoas LGBTs, principalmente no atendimento de lésbicas e de pessoas transexuais, que são as mais apagadas dessa sigla, e que tem pouquíssima política pública de saúde, por exemplo, para essa população. São coisas que a gente precisa avançar, além de ter uma desburocratização na questão do nome social também das pessoas trans na cidade. E você me perguntou a respeito das cotas, né? E é de eventual, porque no governo federal, até nos últimos anos, né, principalmente no governo do presidente Lula, né, foi feito isso no PT logo no início, né, de se criar as cotas, por exemplo, no acesso às universidades, né, o que realmente melhorou a presença, por exemplo, dos negros nas universidades públicas, né. Isso deve ser feito em alguma escala, em âmbito municipal, por exemplo, em concursos públicos, em algo que a prefeitura tenha controle de fato para poder fazer essa inserção das pessoas que sofreram discriminação ao longo dos anos na sociedade? Olha, no nosso plano de governo, a gente dá uma atenção prioritária a uma parcela da população que é a que mais morre no Brasil, da sigla LGBT, que são as pessoas trans. As pessoas trans na nossa cidade, elas são encontradas em duas ocasiões, ou muito escondidas nas vilas, nas periferias, aquela pessoa trans que circula ali, que tem uma condição de vulnerabilidade social bem grande, ou então, mais comumente, as pessoas elas têm que se prostituir para ter o pão de cada dia. Essas são as oportunidades que existem, efetivamente. A gente precisa ampliar isso. Então, lá a gente tem, sim, um programa que prevê um incentivo às empresas sexuais na cidade, com todo o respeito nos crachás, na documentação, e a prefeitura dá incentivo, né, para que essas cotas aconteçam, para a gente ampliar a possibilidade de trabalho para essas pessoas. Esses pilares muito importantes como saúde, educação, e também a gente não poderia deixar de falar, Renata, na cultura do município. Nós temos uma secretaria que tem uma verba limitada e se limita apenas em algumas ações pontuais. Eu não vou aqui nominar as ações, porque são poucas ações até, inclusive, em relação à inserção, principalmente da população periférica. Nós tínhamos até pouco tempo atrás os pontos de cultura do município, que eram muito bem trabalhados e bem ativos na cidade, coisa que foi, aos poucos, deixada meio que de lado. Como trabalhar essa inserção à cultura nessa população periférica, né, muito pouco assistida em relação a ações mesmo de fomento à cultura e essa descentralização de apenas agendas principais, né, como aniversário de Bauru, Expo, enfim, trazer uma cultura para as regiões periféricas. Como que o pessoal vê essa visão de levar essas pessoas? É muito interessante isso que você disse da agenda, né? Bauru parece que tem 3 ocasiões no ano que a periferia, a juventude periférica, filhos da classe trabalhadora podem sair e ir para um lugar no centro da cidade, na zona sul da cidade, usufruir dali com um limite de tempo, com um limite de comportamento, com um limite de tudo, porque senão apanham, né? E às vezes até com o limite apanham, né? Então, isso não está correto, de jeito nenhum. Primeiro que as pessoas elas têm que ter acesso à cidade quando elas quiserem ter acesso à cidade, em qualquer lugar da cidade. Não pode ser uma dificuldade imensa para um jovem que recebe 600, 800, 900 reais por mês para ajudar na sua casa, pagar um ônibus da sua casa para o centro da cidade, ou para o Vitória Régia, ou para outra região da cidade que está acontecendo algum evento público, né? Então, as pessoas periféricas, elas precisam ter acesso. Isso não significa que tem que ignorar que o bairro precisa ter efervescência, porque tem, naturalmente, né? Então, você citou a cultura, e a gente tem um contato muito bom com várias pessoas que trabalham a cultura hip hop nessa cidade e que fazem, né, a diferença e colocam que o interior tem voz. Tem personalidades nacionais, né, expoentes aqui de Bauru, e a gente vê uma muito tímida inserção dessa questão cultural na nossa cidade. Devia ser um motivo imenso de orgulho de Bauru, que a cultura hip hop dessa cidade é tão forte e tem tantos artistas e
produtores. E são diversos artistas, né? São MCs, são escritores, são produtores, são músicos, são DJs. E toda essa cultura, hoje em dia, no Brasil, inclusive, está muito popular. E a gente pode usar isso, inclusive, para incrementar tanto o empoderamento real dessas pessoas que fazem essa arte e que muitas vezes tem que parar de fazer a arte para sobreviver, para fazer outra coisa, né? E é uma perda para nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade periférica e que se importa com a cultura negra, né? Então, a gente precisa integrar isso, inclusive criar um plano para que as pessoas que fazem batalha de rima, que fazem sarau, que elas não sejam reprimidas pela polícia nas periferias onde elas fazem isso. Pelo contrário, que a prefeitura ela dê o auxílio para que aquilo se desenvolva como um programa que pode colocar Bauru para a região inteira, se quiséssemos, né, se pá, para o estado inteiro, porque a gente pode ter essa grande colocação do hip hop nacional. A gente faz, né, voluntariamente, com o esforço de muitas pessoas, a maior semana do hip hop da América Latina. Por que a prefeitura não dá atenção para onde a efervescência cultural e econômica está acontecendo nas periferias? As pessoas são capazes de fazer. Candidato, até a senhora fala no plano de governo e também citou aqui a presença, né, das pessoas da periferia nas áreas mais centrais. E vocês tratam muito do tema da reforma urbana, né, algo que o pessoal trata nas grandes capitais também, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, de trazer a população para as regiões mais centrais, né, e com políticas como o IPTU progressivo, que hoje existe na lei em Bauru, mas é pouco aplicado, a ocupação de áreas em regiões que já possuem estrutura para diminuir o déficit habitacional. Isso vai ser algo implementado dentro de um governo do PSOL também. Então, isso é algo prioritário para vocês? É algo prioritário, Thiago, porque, como eu disse anteriormente, né, como está no nosso plano de governo, a gente sempre resgata o porquê das coisas. Tem que olhar para o passado e entender por que estamos nessa situação agora. Estamos nessa situação agora onde a gente vê a cidade como um grande problema urbanístico, a ferrovia como um grande elefante branco, os fundos de vale sendo impermeabilizados. Tudo isso tem consequências reais na vida cotidiana das pessoas. Então, a gente precisa finalizar tudo isso que deu errado, consertar essas coisas que deram errado, porque elas influenciam diretamente na rotina, no cotidiano das pessoas na cidade. Então, a reforma urbana, por exemplo, né, envolve toda uma questão de mobilidade, envolve a questão da revitalização do centro, do resgate das linhas férreas da cidade, para que a gente tenha um sistema eficiente de transporte sobre trilhos leve, que seria algo incrível para a cidade de Bauru também se projetar como a cidade que conserta a história. Porque a gente tem um modelo de privatização da ferrovia que deixou o que a gente vê aí, uma grande preocupação com prédios que poderiam estar sendo aproveitados, uma grande preocupação com áreas que acabam virando áreas de violência, áreas de vulnerabilidade social e que poderiam estar sendo usados para o transporte urbano. Então, a gente quer consertar isso, a gente quer também colocar para funcionar algo que já está no Estatuto das Cidades, que é a Lei da Casa Vazia, que não é possibilitar que as pessoas simplesmente que podem comprem em casa, até porque o governo federal tirou a possibilidade do nível 1 do Minha Casa, né? Então, a gente precisa dar o acesso de moradia, que é o direito humano, que é o direito que está na Constituição. Tirar as casas vazias que tem no centro-sul da cidade, que servem para especulação imobiliária, desapropriá-las, as que estão há mais de 2 anos, de fato, sem função social, e colocar ali pessoas que precisam de moradia, descentralizando as moradias populares das regiões periféricas e colocando o centro da cidade para respirar, colocando o centro da cidade para as famílias usufruírem, para viver, para não ser aquele deserto à noite que a gente conhece, para que a cidade, inclusive, seja mais viva e mais segura. Renata, agora focando um pouco em questões mais pontuais do município, questões da vivência atual desta gestão e que deve ser herdada para a próxima gestão. Numa futura eleição do PSOL, à cadeira do Executivo, alguns fatores precisam ser levados muito em conta. Essa crise hídrica que a gente está atravessando, o problema com a estação de tratamento de esgoto, né, a liquidação da Coab, né, a permanência ou não da Endurb e de outras secretarias do município. Rapidamente, para a gente passar um pouco da visão do pessoal em relação a isso. Crise hídrica, situação do Batalha,
como que o pessoal pode fazer para contornar esse problema já no começo de 2021, caso, como eu disse, né, numa eventual eleição? São problemas, são questões pontuais, tão importantes, mas todas elas passam pela mesma lógica de destruição dos serviços públicos. Eu sou servidora pública municipal e, além de conhecer a minha própria realidade, eu conheço a realidade dos meus colegas de tantas secretarias que se esforçam todos os dias contra péssimas condições de trabalho, contra a falta de equipamentos, para dar um serviço decente para a população. O DAI, por exemplo, né, que tem a ver diretamente com a questão da água, a gente vê que é usado há tantas gestões e todos os candidatos praticamente que aí estão já estiveram envolvidos ou com cargos de confiança ou nas negociatas que existem ali dentro do DAI e que só provocam mais retardo no nosso acesso à água de fato para o povo, né? Então, para começar, as gestões públicas, elas precisam ser de fato públicas, elas precisam servir para a população. Não pode servir de cabide de emprego para ninguém. A questão da Coab é outro exemplo de como que a lógica do lucro se coloca acima da lógica de trabalhar para a cidade. Algo que era, né, um programa justamente para dar acesso à moradia para as pessoas, né, que a pessoa ali colocava o seu sonho, colocava a sua esperança de ter uma casa, estava servindo, na verdade, como uma grande vitrine de negociatas, né? Então, esse tipo de coisa serve para justificar as privatizações, serve para justificar as pessoas terem que pagar os serviços públicos depois que esses serviços públicos são deteriorados por essas pessoas que não sabem servir a população, que só querem servir os próprios interesses. Então, a primeira coisa é a gente organizar a cidade com servidores de carreira. As pessoas que estão nos cargos de gestão, de liderança, elas precisam ser servidores que querem servir a cidade e nada mais, não pode ser negociata política. A gente precisa pensar a longo prazo também na questão da água. Não dá água e, ao mesmo tempo, ficar falando que vai desmatar cerrado, porque é do cerrado que a gente tem os entroncamentos hídricos que a gente precisa para acabar poço, para ter água para todas as pessoas, né? Então, a gente precisa fazer a preservação e a reconstrução das áreas perdidas para que a gente tenha água a longo prazo. E aí, finalizar as obras que existem, né? Para que a gente possa dar mais acesso para as pessoas. E isso não é uma coisa que tem que ser de um governo ou de outro, né? As obras, elas precisam ser terminadas porque a população precisa delas. Um outro assunto é a estação de tratamento de esgoto, a previsão orçamentária para o término, mais que dobrou, os recursos estão sendo colocados ali e a gente não tem uma resposta de quando essa estação de tratamento de esgoto, né, deve ser terminada, deve ser finalizada, né? Qual que é o processo, como que vocês enxergam essa burocratização desse serviço público? É uma novela, né, essa questão. E é incrível como que duas pessoas tidas como ambientalistas conseguiram fazer um projeto, né, na verdade o governo anterior, mas fez um projeto sem planejamento de fato, né, que resultou em todos esses acréscimos para se terminar a obra, né. É preciso que a população acompanhe os processos administrativos, porque só desse jeito a democracia é real e há, de fato, fiscalização da sociedade sobre o poder público. Então, o que a gente propõe é que logo no começo do governo exista uma auditoria cidadã das dívidas públicas, abrir as caixas podres que existem aqui nessa prefeitura e que a população seja convidada em assembleias, em comitês dos bairros, incentivo também para que as associações se fortaleçam e para que essas pessoas dessa forma se organizem para fiscalizar as contas da prefeitura, para fiscalizar as obras que são de maior interesse público. Não com uma democracia que é só para as pessoas, né, enxergarem de longe. Não, a gente quer que as pessoas, de fato, participem do governo, que as pessoas possam fiscalizar de verdade, se sentirem integrantes e não só de 4 em 4 anos para votar. Renata, na questão da geração do emprego, vocês colocam muito fomento a micro e pequenas empresas, né, ao microempreendedor, e em contraponto aí às grandes corporações, né? Então, ao invés de, por exemplo, tentar trazer uma indústria com 800, 1.000, 1.500 funcionários para Bauru, não, vamos fomentar os empregos ali da pessoa que está começando. Como é que a prefeitura vai dar incentivos a essas pessoas, né, para que ela possa iniciar o próprio negócio e, mais do que iniciar, prosperar, né, e conseguir avançar e gerar emprego e renda para a cidade?
Olha, Thiago, principalmente na pandemia, a gente percebe que há um problema muito grande de pessoas que são pobres e que são que é quem tem que lutar pelo seu próprio sustento, que são muitas vezes falsamente enfeitiçadas com uma promessa de que elas vão poder ser o Mark Zuckerberg, de que elas vão ter um patrimônio imenso em pouco tempo e que é possível, e a pessoa fica naquele sonho e tudo indo contra ela. Inclusive, indo contra ela as afirmações econômicas dos governos a nível federal, por exemplo, né, onde a gente vê que o governo paga 4 milhões para as empresas, para os bancos, né, da dívida diariamente, e a gente não tem dinheiro para as pessoas, para ter renda mínima, por exemplo, né, para continuar com a renda mínima emergencial. Então, essas pessoas, elas precisam, primeiro, né, de ter um mapeamento para a gente ver as condições de trabalho dessas pessoas. Por exemplo, muitas na pandemia tiveram que fechar o negócio, não porque não conseguiam trabalhar em si, mas porque não conseguiam pagar o aluguel. Mas essas pessoas estavam pagando aluguel para conglomerados imobiliários da cidade. Por que a prefeitura não fez nada a respeito disso para negociar, para adiar, para dar prazo? Por quê? E a gente tem uma série de empresas fechadas, de famílias desamparadas, que precisaram recorrer a programas assistenciais, a cesta básica, porque não tiveram possibilidade de trabalhar porque tinham aluguéis. Então, primeiro a gente precisa fazer um mapeamento e a prefeitura precisa estar atenta. De novo, a gente volta àquela questão de não se ver o que acontece na periferia, não se ver o que acontece nos bairros. As pessoas, elas geram laços econômicos entre si. E a gente quer dar esse poder para que as pessoas possam se desenvolver nas suas localidades e para que elas possam, né, gerar empregos entre si e continuar prosperando, como você disse, mas que elas tenham direitos também, porque isso tudo é resultado do sucateamento dos nossos direitos trabalhistas, né? Candidata, uma outra questão envolve a saúde, né? Vocês colocam como uma proposta acabar com a Fundação Regional, as contratações através da Fundação Regional de Saúde, que vocês colocam como uma precarização, e não só na saúde, mas em todas as áreas, valorizar o servidor público, né? Até a senhora, inclusive, é servidora da prefeitura. Uma valorização efetiva, inclusive salarial, a gente sabe que em algumas áreas há defasagem, sendo que a prefeitura hoje ela já está praticamente no limite, né, do prudencial, aí, próximo ao limite prudencial para gastos com folha de pagamento, né? Vai ser cortando cargos comissionados, vai ser revisando plano de carreiras. Como é que vocês vão, na prática, fazer essa valorização do servidor público em Bauru? Então, Thiago, quando se fala de valorização, até entre nós servidores, a primeira coisa que vem à mente é o salário. E, de fato, isso é muito importante, porque os servidores, eles trabalham, como eu disse, no limite. E os salários, né, por mais que a sociedade enxergue assim como um privilégio, tá ali, estabilidade e tal, a gente sabe que isso efetivamente, quando se vai no nosso dia a dia, a inflação come o nosso salário. E ele não é atualizado segundo a inflação. E os governos sempre dão a mesma desculpa, que vão colocar no orçamento. Vamos fazer o cálculo esse ano, tendo em vista o salário dos servidores. E aí, o orçamento nunca dá quando chega perto. Sempre isso muda, né? E a palavra das pessoas vai ficando jogada ao léu, né? Então, primeira coisa é que, de fato, isso tem que ser cumprido. Quando se fala que vai colocar os servidores no orçamento, tem que colocar. Quando se fala que vai colocar tanto, não pode chegar 3 meses depois que a pessoa já contou isso para a família, já criou uma expectativa do que vai fazer um pouquinho com o seu salário e depois chegar e falar, não vou dar nada. Não vou dar nada porque não dá. E a gente é contra, não a responsabilidade com o dinheiro público, mas essa lei da responsabilidade fiscal que foi colocada pelo Fernando Henrique Cardoso e que dá um limite de gastos para investimentos públicos. Também a PEC, né, do teto de gastos, que dificulta muito o acesso do município a recursos públicos. Mas a valorização do serviço público, do servidor público, não passa só pela valorização salarial. Passa pelas condições de trabalho. E daí a gente passa a falar da gestão dos recursos financeiros, né? Então, por exemplo, eu trabalho em escola. Até hoje, a gente não tem em todas as escolas um instrumento simples de trabalho para pessoas como eu que trocam crianças, que é uma escadinha para se subir e para se trocar criança. Isso, gente, acabar com um monte de CID de coluna e acabar com um monte de CID de raiva que as pessoas passam, né, de problemas psicológicos que elas passam por conta de sempre solicitar os mesmos instrumentos de trabalho. Então, a gente precisa abrir um diálogo urgente com os servidores públicos e ver quais as necessidades urgentes que a prefeitura precisa sanar para que essas pessoas tenham condições dignas de trabalho. Por isso também é valorização
população. E acabar, novamente, reforçando, a gente precisa acabar com a lógica de cabide de emprego. A prefeitura, as empresas públicas não podem ser cabide de emprego de ninguém. Elas têm que servir a população. E se forem cabide de emprego é porque o governo não tem compromisso com a população e nem com os servidores públicos que se dedicam todos os dias a essa cidade, e passe o governo que passe. Renata, infelizmente nós não temos mais tempo. Queria agradecer a sua presença aqui na 96 FM, nessa parceria com o jornal, com a Rogério Lopes TV. E, claro, pedir agora as suas considerações finais, por favor. Agradeço muito o convite. É a primeira vez que eu participo desse processo eleitoral e eu sei que a responsabilidade é muito grande. A gente está numa cidade que, historicamente, sofre com uma alienação geográfica. O que isso significa para você que está em casa? Significa o busão lotado, significa que você tem que pensar 10 vezes se você mora na periferia antes de se deslocar para outro lugar, para a casa de um parente, para o centro para comprar alguma coisa. Significa que você tem que escolher onde você mora segundo a lógica de outras pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, porque eles decidiram que no centro-sul da cidade não é o lugar para pobre, não é o lugar para família trabalhadora, é o lugar só para gente que pode usufruir de asfalto bom, de praças boas, de árvores boas. Enfim, a gente não quer uma cidade assim. A gente quer uma cidade que o povo seja convidado para governar junto, que o povo seja valorizado e a prioridade política de quem está fazendo a cidade, porque essas pessoas têm que ser igual ao povo. Então é hora de retomar os nossos poderes, é hora de colocar o povo no poder, porque a gente não tem mais tempo para esperar as coisas continuarem como estão. É por isso que eu estou nesse processo eleitoral e é por isso que eu digo também para as pessoas que, independente do que acontecer em novembro, a luta, ela continua, porque a gente precisa lutar para que a gente não só sobreviva, mas para que a gente viva de verdade. Tá certo, muito obrigado. Termina aqui então mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Agradecemos a sua participação e a sua audiência. E é claro, esse conteúdo fica disponível para você nas nossas redes sociais, no Facebook da 96 FM e também do Jornal da Cidade. Nós temos um encontro marcado agora na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Nosso entrevistado é o candidato pelo PTC, Nelson Fio. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.